Um tempo novo para a igreja, o avivamento que varreu a Inglaterra, nem o mundo naquela época. Como sempre, Deus faz tudo certo. Após uma era de trevas, escuridão e abismo, o Senhor permitiu a reforma e com isso avivou as Escrituras, outrora proibida, sectarizada. Uma vez rompida a barreira dos desvios, chegou a hora de derramar o seu Espírito Santo mais uma vez, repetindo a bênção de Atos 2. Agora, além da Bíblia em mãos, os escritos reformados, o povo recebera um derramar exclusivo do Espírito Santo sobre as suas vidas. Século XVIII foi o período de grandes avivamentos. Europa e Estados Unidos. O eixo do avivamento, a priori foi via Europa, Estados Unidos. Posteriormente houve avivamentos nas ilhas diversas e até na África. Mas de fato o epicentro se comportou entre Europa e Estados Unidos, tendo o Oceano Atlântico como uma ponte para os avivalistas. O avivamento foi como um oceano sob o barquinho da igreja. Era uma época desprovida de tecnologia e o poder de Deus sacudiu o mundo. Foi assim, esse barco representa a igreja e o oceano representou o Espírito Santo. O derramar de Deus foi surpreendente e os relatos históricos nos emocionam, nos abalam e nos faz refletir sobre a nossa atual situação. O movimento metodista, a ponte de Deus entre o novo e o velho, 1739. E Deus levantou os metodistas. Deu um navio de tempestade a uma mensagem de segurança. No livro de Stephen Hill, On Earth at Ease in Heaven, há uma citação, assim no céu como na terra, na tradução, há citações interessantes que nos remonta ao período do avivamento metodista do século XVIII. Joés disse assim, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Ele também disse assim, eu considero todo mundo como a minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Ele também disse, dai-me homens que nada temam senão o pecado, e que de nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley, embora comprometido com Deus, porém estava atônito com a tempestade que os assaltou em pleno Oceano Atlântico a bordo do navio The Simons. Quando o mastro se rompeu pelo impacto do vento e das ondas, um sentimento de morte o incomodou e a sua segurança espiritual se viu notória. Entretanto, sua maior impressão foi ver que ao ouvir um grupo de irmãos orando e louvando a Deus naquele navio, sem ter medo de morrer, sua curiosidade aguçada levou a conhecer os irmãos morávios, um grupo pietista cristão que alegremente louvava a Deus, a Jesus diante da morte. Uma cena que contrastava com o medo da morte e o juízo final. Este momento daria início a uma crise espiritual pessoal, mas levaria a uma dimensão gloriosa, o avivamento metodista. 1739, o ano do despertamento. Olha aí, muitos concordam em chamar de revivamento wesleyano. O que seguiu-se após a experiência de John Wesley no dia 24 de maio de 1768, mais conhecido como a experiência do coração abrasado, não podemos deixar de evidenciar o lindo e caloroso trabalho que George Whitefield e que muitos incendiou o avivamento inglês. Os metodistas primitivos, literalmente, montaram em seus cavalos e rasgaram a Inglaterra. O Reino Unido, parte da Alemanha, Europa, Estados Unidos, desbravando os rincões do mundo com a mensagem avassaladora do Evangelho de Jesus Cristo. A exemplo de John Wesley, que cavalgou 7.000 quilômetros, nós falamos sobre isso aqui da outra vez, né? Uma palavra que define Wesley, abnegação. Lá estão os metodistas, página 7. Lá estão os metodistas. Um apelido interpretou a real essência deste movimento. O que dizer de um moço com apenas 21 anos de idade? Tornar-se ministro reconhecido por uma das mais desconceituadas universidades da Europa. John Wesley veio de Epworth, da Inglaterra, e nasceu no dia 17 de junho de 1703. Recebeu o diploma de bacharel em teologia no ano de 1724. Seu doutorado foi adquirido em 1727. Foi professor de grego e assim
a Oxford University, honrou com um título de Fellow, cátedra de honra no conselho da universidade. Charles, seu irmão, era outro menino dedicado com as coisas de Deus. Por seu intermédio, eles começaram em 1729 a reunir-se para ler a Bíblia, orarem juntos, abrirem seus corações em ajuda mútua, e por causa da sua pontualidade e organização, os outros meninos da universidade os apelidaram de metodistas. Aquele grupo era composto de 12 a 15 meninos, e Deus ouviu as suas orações. Pulando aí embaixo aqui no próximo parágrafo, outro destaque nesse grupo foi George Whitefield, por cujas veias o avivamento fluiu para todo mundo. Pregador eloquente e animado, multidões se acotovelavam, dada a unção deste moço que ele possuía de Deus. No entanto, em outubro de 1735, John e Charles Wesley foram para os Estados Unidos evangelizar os índios, porém, em 1738, quando John voltou, seu coração ressoava uma frase, uma indagação: fui à América para converter os índios, mas quem vai me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John teve uma experiência na qual ele obteve a certeza da sua salvação pela fé. Poucos anos depois, John e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa em enchimento com o poder do Espírito Santo. Página 8. O dia do Pentecostes wesleyano. Isso aqui é importante, hein? John teve como mentor um irmão morável, Peter Boller, e sua fé ficou mais autêntica depois desta nova amizade. Enfim, no dia 24 de maio de 1768, chegou o momento do avivamento, primeiro no coração de um homem e depois na vida de uma nação. Foi na rua Aldergeist que John, ao ouvir um obreiro ler o prefácio de Lutero sobre o livro de Romanos, sentiu algo como nunca, uma experiência rica e poderosa em seu coração. A partir daquele dia, sua pregação em vida tornou-se um referencial para as gerações que se seguiram. O mundo estava recebendo algo fenomenal. Nascia o Pentecostes metodista. Entre mentes, o melhor ainda estava por vir. E Deus escolheu 1º de janeiro de 1779 para o derramar do Espírito Santo de 7 membros do Clube Santo. Entre eles, John, Charles, George Whitefield, decidiram realizar a festa ágape. Olha aí, essa festa aí, festa do amor de Deus. Naquele momento algo maravilhoso aconteceu. O Dr. Wesley Duell confirma em seu livro, O Fogo do Avivamento, as palavras deles. Escreveram assim, cerca de 3 da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós. Gente, isso aqui é um registro da época, hein? A tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco desta reverência surpresa na presença de sua majestade, começamos a cantar a uma voz: nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. A história registra acontecimentos tremendos depois daquele dia. Em pelo menos 45 dias, um avivamento incendiou o coração dos chamados metodistas. George Whitefield saiu na frente. Multidões afluíam o som da sua voz. Era algo mais que a voz, era o poder do Espírito Santo, como uma flecha incandescente de poder atingindo certeiramente os corações. Ao passar de 3 meses, John Wesley foi tocado pela inspiração de Whitefield e se lançou a pregar ao ar livre. Só até aí eu queria comentar alguma coisa aqui para prosseguir. Ok, você notou que Deus não iria levar aqueles moços adiante sem ter essa experiência aqui. Veja que interessante, porque antes um pouquinho, nós vamos ter o avivamento das Escrituras. Ok, a correção lá via Lutero e os outros, né, o Hus. Agora, com isso já feito, Deus podia derramar o Espírito Santo. E isso não é coisa nossa. Isso começou com os morávios lá na Morávia e incendiou depois os metodistas. O George Whitefield vai ser um exponencial aí. Por quê? Ele vai influenciar outros pregadores como Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards é congregacional. A igreja congregacional, a igreja batista, não os anabatistas, e a nossa, ela veio do puritanismo depois de 1600. Esses 3 caminham juntos. Só que a congregacional e a batista assimilaram um pouco do calvinismo. O Whitefield, a sua conversão foi interessante. Ele chegou em Oxford para trabalhar limpando os sapatos dos alunos e os cômodos, que ele era muito pobre, não tinha dinheiro, né? Os pais deles
Lá em Gloucester, tinha uma estalagem que eles faziam teatro para os que passavam ali, ficavam ali hospedados, e por isso ele tinha uma pregação um pouco diferenciada de todos. Ele vai ser o homem-chave nisso tudo. O homem do avivamento metodista, embora todo mundo fale de Wesley, o pregador e tal, sim, era cheio de Deus. A gente registra nas vidas de Wesley alguns acontecimentos espirituais interessantes, mas o Whitefield tinha um poder de persuasão sui generis. Igual a ele, só o Dwight Lyman Moody. Eu estive na casa do Moody, lá em New Hampton, vi a casa que ele morava, e é dele o local que tem a marca de joelho. O pessoal fala que é de Wesley, não é. O Wesley era mais comedido, colocava na almofada, né, tem uma almofadinha lá para ele ajoelhar. O Moody não. O Moody tinha lá o local que ele orava mesmo. Tem lá o local na casa dele. Eu estive lá. Estive também no local onde ele estava engaixando o sapato. E aí um pregador falou assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com aquele que se entrega a ele. E Moody engaixando falou assim: eu vou ser este homem. E se levantou dali e pregou. Os congregacionais, muito contribuído para o avivamento também. Seria injusto da minha parte focalizar só os metodistas. Veja como eu sou uma pessoa equilibrada nesse ponto aqui, e também fair, o que chama fair? Justa, ética, né? Fair, ética, porque o avivamento não é do metodismo. Nós somos atingidos por ele também, amém? Mas na verdade Deus usou alguns pontos na Europa, entre eles esses pontos aí. O Carlos Grandson Finney, o Finney, vai nascer em 16 de agosto de 1792, lá em Warren, que é em Connecticut, fica a 30 quilômetros da minha casa, em Warren. Eu fui pessoalmente lá, eu levantei esses dados, eu fui em New Haven, lá onde o Moody pegou, onde o Whitefield pregou no dia 18 de outubro de 1738, e o Jonathan Edwards estava sentado lá, quando ele pregou, aquilo atingiu de cheio o coração de Edwards, que passa de um filósofo a um grande pregador, atingiu o coração de David Brainerd, que foi o menor missionário que o mundo conheceu depois de Jesus. Ele teve só 4 anos de ministério, mas evangelizou 900 nações indígenas. Gente, o dia que o Whitefield pregou lá em New Haven, durante 6 dias não teve aulas. O poder de Deus tomou conta da universidade. Os alunos caíam cheios do Espírito Santo nas ruas e nas praças. Nós precisamos disso hoje. Nós precisamos disso hoje. Onde é que está a igreja? Aleluia. O Finney, 1792, ele vai nascer em Warren, e eu fui nesses lugares aí, peguei meu carro, a minha lupa, a minha lanterna, e fui para lá. E chegando lá, eu fui na prefeitura. Eu vim aqui, eu sou historiador e tal, expliquei, os americanos são muito educados. No Brasil o pessoal fala assim: quem é você? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Pois não? O que foi? Eles são tão dóceis, eles são dóceis demais. May I help? Né? Posso ajudar? Falei: eu estou procurando. Eu tenho, ela disse assim: o filho nasceu aqui. Ele nasceu aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí entrei na sala, coloquei uma luva, uma máscara, e ela começou a mexer nos livros de 300 anos atrás, gente. Aqueles livros amarelos, empoeirados. Quadra tal, fica aqui, ó. Vai assim: deixa eu mandar alguém com você lá. Aí veio um senhorzão grandão, eu tenho as fotos da caminhonete, vamos lá, no lugar do Finney. Aí foi no lugar lá dentro, onde era uma cidade, hoje é tudo mato hoje, incrível aquilo lá. Aí chegamos lá e tentamos achar o local, consegui achar o marco do governo americano, uma placa: aqui nasceu Finney, tal e tal e tal e tal. Mas estava tudo cheio de mato, cheio de esterco de cavalo, de vaca, de boi. Olhei para aquele homem e falei assim: eu protesto, eu quero falar com o prefeito dessa cidade. Aqui não nasceu Al Capone, não. Aqui nasceu Charles Grandson Finney,
um dos maiores pregadores americanos, que levou 1/4 milhão de pessoas a Cristo. E comecei a falar, o homem foi ficando vermelho igual a sua camisa, igual a minha também. Ficou vermelho igual a gente. E começou a ficar vermelho, vermelho, vermelho. Eu falei, eu quero, como pastor americano, porque eu tinha credencial americano, como pastor americano, eu exijo falar com o prefeito. Isso é um descaso, isso é um descaso. O cara ficou vermelho e falou assim, eu sou o prefeito. Eu falei, então, prefeito. Ele disse, quero pedir desculpa a você. É um lápis da prefeitura. Não pode acontecer isso. Eu falei, pois bem, seu prefeito. Olha a situação desse pregador aqui. Quando eu voltei com os pastores lá, estava tudo capinado, com guias, tudo arrumado, tudo limpo. Ele mandou arrumar toda aquela cidade. Charles Grandson Finney, fruto também desse avivamento. Quando ele pregava, pastor Roberto, o registro era que toda a cidade se convertia a Cristo. Ele tinha 3 homens que andavam com ele. Diz historiadores que alguns deles nunca viram ele pregar, mas eles iam na frente 1 mês e oravam por aquele lugar. O nome de um deles era Daddy Nash, Papai Nash, que ficava prostrado o dia inteiro chorando pelas almas daquela cidade. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Ministros que chorem pelas suas ovelhas, que chorem pelas suas cidades. É isso que está faltando nos nossos dias hoje. Esses homens oravam. Certa vez, a dona da estalagem chamou o xerife e disse, olha, tem 3 homens aqui que choram o dia inteiro. Vamos lá ver o que está acontecendo. Acho que mataram alguém, não sei, vamos lá. E subiu o policial, o xerife e a dona da estalagem, abriu a porta, abre essa porta pelo nome da lei. Eles abriram, eles estavam todos chorando, com os olhos cheios de lágrimas, o chão molhado de lágrimas. Então ele disse, o que vocês estão fazendo? Estamos chorando por causa de vocês. Nós, o que nós fizemos? Não fizeram nada. É o que Deus vai fazer com vocês. No dia da campanha de Finney, foram os primeiros aí à frente, aceitando Cristo como Salvador. Finney era advogado em Oneida, que é um condado de Nova York, ao norte. Eu estive lá também. Finney, ele era advogado da cidade, e o avivamento atingiu a cidade. E alguns clientes deles entravam no consultório dele, no gabinete, rindo, de alegria, chorando e falando língua estranha. Ele não entendia aquilo e ficava vendo, o que é isso? O que está acontecendo? Um dia na frente dele, um cliente dele foi tomado por um gozo espiritual, que o filho ficou assustado, falou, não, eu tenho que ler. Ele começou a ler sobre isso, até que ele saiu para o bosque para orar, e o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma que nunca mais ele foi o mesmo. Pregando em Oneida, em uma certa ocasião, 400 pessoas estavam no culto, e era um local de roça, então havia mato em todos os lados daquela igreja, daquela congregação. De repente, irmãos, Finney olhou à direita e viu um vento que vinha balançando as árvores. Aqui não tinha vento, ali não tinha vento, aqui na esquerda não tinha vento, aqui no fundo não tinha vento, o vento vinha ali. O Finney disse, irmãos, segurem-se nos bancos, porque o Espírito está chegando. Quando o vento entrou, todo mundo caiu sentado no chão, cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos disso. Desesperadamente precisamos desse vento. Em Curitiba, em nossas igrejas, em nosso movimento, precisamos disso. Precisamos disso. Quando o David Brainerd ouviu Whitefield pregar. Vou ler aqui um pouco sobre Whitefield agora. Página 10. Quando ouviu Whitefield pregar, ele estava sentado no banco lá no Rio e disse, eu não vou terminar meu curso de advogado. Ele trancou a matrícula e foi para Delaware. Delaware é um local perto de Washington, D.C. E ele chegou lá e se entregou aos índios. Ele queria pregar para os índios, mas ele sofreu tuberculose. Um local muito frio. Nas cabanas aquecidas havia fumaça, e fora havia o gelo. Ou ele sofria com a fumaça, bronquite, ou ele sofria com gelo, asma. Ele se entregou totalmente em sua tenra idade. Durante 3 anos, ele pregou para 90 nações indígenas.
Uma ocasião, ele estava num lugar para pregar, ficou sabendo que tinha uma tribo, e perguntou a algum intérprete aqui, e disseram: esse bêbado, ele sabe interpretar, ele conhece a língua dos índios lá. Pega ele, vamos levar. Mas ele está bêbado, pastor, não tem problema. Traz ele bêbado, ele vai me interpretar bêbado. Colocou para pregar, e ele pregava e o bêbado interpretava. Diz a história que o bêbado suava tanto, e corria rios de suor. Quando acabou a mensagem, o bêbado tinha passado a ressaca. E quando ele fez o apelo, a tribo e o bêbado aceitaram Cristo como Salvador. Outra ocasião, David Brainerd chegou numa tribo que não tinha intérprete para ele. Ele olhou para os índios com tanto amor na alma e no coração. Não sabia falar a língua deles. Ele só gritava em inglês: God, save them! Save them! Deus salva eles! Salva eles! Aos poucos os índios vieram chegando, sem entender nada, e vieram ajoelhando, um a um, chorando. Ninguém se entendia, mas todo mundo chorava e se entregaram ao Senhor. Depois de alguns anos, ele encontrou um daqueles índios e disse: hoje eu falo inglês, eu posso explicar. Naquele dia que o Senhor foi lá, havia na tribo uma mensagem de um cacique antigo, dizendo que um dia o grande Espírito mandaria um mensageiro para dizer que o filho dele tinha morrido por nós. E nós entendemos a mensagem e entregamos. Hoje sabemos que era Jesus. David Brainerd foi tocado pela mensagem de Whitefield, que era um metodista. David Brainerd morreu em Northampton. Ele, acometido de muita tuberculose, nos últimos dias de vida dele, ele pregava de cócoras, porque a dor era muito intensa. Cada frase que ele dizia era uma dor insuportável que ele falava. Os irmãos foram e raptaram ele e levaram para Harlem. Eu estive em Harlem, na igreja dele, onde ele morou, na casa dele. Hoje em dia ela tem uma biblioteca com o nome dele. E lá em Harlem disseram para ele: fique como pastor, nós vamos dar um salário a você, um médico à disposição, vamos cuidar da sua tuberculose. E convenceram a família, os irmãos, para ele ficar em Harlem. No dia da posse dele, em frente ao púlpito, eu estive nessa igreja, eu pisei nesse púlpito. No dia da posse dele, ele começou a falar à igreja como novo pastor. Ele olhou na frente da igreja, viu um bosque, ele lembrou dos índios e disse: eu não posso, tudo que vocês me ofereceram é maravilhoso, mas eu não posso descumprir a missão que eu tenho na vida destes índios. Ele desceu pelo meio da igreja, saiu na porta, entrou no mato e nunca mais foi visto. Dia da sua morte, nos dias da sua morte, ele não conseguia ficar em pé. E naquele mesmo dia, era o dia em que os amigos dele estavam se formando em New Haven e na Yale. Ele disse: Senhor, eu não tenho hoje o canudo de advogado, mas eu advoguei a tua causa o tempo todo. Eu guiei milhares de índios à tua presença. Sentindo-se fraco, ele procurou a casa do Jonathan Edwards, que era professor na Yale. Chegando lá cambaleando, cuspindo muito sangue, ele encontrou Jerusa, a filha do Jonathan Edwards. Eles se gostaram, mas não puderam casar, ele estava morrendo. Ela amou-o até o seu último minuto de vida. E quando ele estava já pálido, sofrendo já os últimos momentos da morte, o Jonathan Edwards se aproximou e Jerusa colocou a cabeça dele no colo de Jonathan Edwards. Até então, Jonathan Edwards era um pregador normal, regular. E Jonathan Edwards pergunta para ele: o que faz um jovem da sua idade, 24 anos de idade, morrer em 4 anos de trabalho? Que tipo de mensagem? Por que você se dedicou tanto assim à sua vida? A última frase de David Brainerd em vida, ele falou e fechou os olhos. Ele falou pausadamente por causa da dificuldade de falar. Ele disse para Jonathan Edwards: eu daria a minha vida por aquele que um dia deu a vida por mim. E faleceu nos braços de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards empurra o corpo dele para Jerusa e sai na mata gritando: Deus, o que ele tem? Que espírito é esse
Que chamado é esse? Que compromisso eu preciso disso? Enquanto ele falava, um vento veio sobre ele. Ele caiu de joelho cheio do Espírito Santo. Levantou-se sobre os seus pés e nunca mais foi o mesmo. Quando ele pregava, eu estive em Northampton, eu parei meu carro, eu tenho isso filmado, eu parei meu carro para fazer a entrevista, eu saí na rua, a primeira senhora que eu encontrei, uma senhora estava passando, eu disse, excuse me, eu estou aqui procurando a igreja, ela falou, de Jonathan Edwards, pecadores na mão do Deus irado. Eu falei, sim, eu sou trisneta de uma mulher que era membro aqui nesta igreja, é aqui que ele foi pastor. Durante 23 anos, a delegacia virou floricultura. Não teve um crime, não teve um divórcio, não teve um roubo, não teve nada. E quando ele pregava, quando o pastor Edwards pregava, a volta a 100 metros, as famílias tremiam e diziam, vamos para a igreja, porque o pastor já começou a pregar. Por que eu nasci esse ano? Nessa época, né? Dia 14 de julho, 1741, esse pregador, tocado pelo metodismo, em Enfield, se levantou e pregou o sermão que abalou a América. Pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem avassaladora. Que as pessoas, Valdir, seguravam nos bancos sentindo que não havia chão. Ele pregou durante 3 horas sem parar. E ninguém arredava o pé. As pessoas que passavam em frente à igreja caíam no chão, dado o poder de Deus. Não tinha microfone, não tinha Facebook, não tinha Zap Zap, não tinha nada dessas coisas, não tinha a música, aquela banda famosa para levantar o povo. Tinha unção do Espírito Santo na vida deles. Eram tochas humanas que Deus usava através do seu poder e do seu Espírito Santo. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Aleluia. Vamos terminar. Página 9. Que experiência. O que Wesley almejava. John Wesley viu quebrar-se toda a arrogância inglesa ao ver pessoas sendo atingidas pela força do Espírito Santo. A religião fria e literária passava a tornar a vida diante dos seus olhos. As pessoas iam sendo convencidas pela unção de Deus sobre as suas almas e pecados. Eram cenas tocantes, quando pessoas de alta sociedade, com roupas caríssimas e outras bem formadas academicamente, levantavam as suas mãos e gritavam com vozes de agonia. Eles tremiam e caíam no chão. Por vezes o Wesley parava de pregar para orar por aqueles que se aquietavam, para que eles se aquietavam e se entregando a Cristo. Whitefield atravessou várias vezes o Oceano Atlântico para pregar nos Estados Unidos. Irmão, estou assistindo aqui a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele incendiou a Universidade de Yale durante 6 dias. Não houve como obter aula. Hoje o diabo está mandando na universidade. Hoje o diabo está dando aula na universidade. Alunos não conseguiam parar de orar. Morreu pregando nos Estados Unidos até a sua morte aos 56 anos, em 1770. Foi tão grande a resposta ao avivamento que o Wesley teve que organizar um revival society, sociedades de despertamento, e por onde passava pregando. Basicamente, deixava uma sociedade ali. Estes grupos pequenos se reuniam em oração. Este povo foi perseguido, suas casas eram queimadas. Várias vezes o Wesley passou perigo de vida. Em Wednesbury foram arrastados e enfrentou a fúria de Satanás com um povo totalmente instigado por forças malignas. Segundo Stephen Hill, em seu livro On Earth as in the Heaven, John Wesley viajou extensivamente na Inglaterra e na América, e o fogo do avivamento se espalhou
rapidamente. Em agosto de 1770 já havia 29.406 membros, 121 pregadores e 50 zonas na Inglaterra e 4 pregadores, 100 capelas nos Estados Unidos. Quando Wesley morreu no dia 2 de março de 1791, havia mais de 120.000 metodistas nas ruas. Natural de Gloucester, na Inglaterra, e nasceu no dia 16 de dezembro de 1714. Faleceu em 30 de setembro de 1770. Whitefield, ministro anglicano, foi componente na primeira fase do Clube Santo de Oxford. Pregou por várias ilhas britânicas, inclusive na América. Dos pregadores metodistas de sua época, foi o que mais viajou em missões evangelísticas além mar. Suas mensagens influenciaram a ideologia americana. Sem dúvida, ele foi o príncipe dos pregadores ao ar livre. Sua carreira curta de 35 anos de pregador impactou o mundo de sua época. Deus o usou para trazer a igreja para as ruas, para as praças, e repetir o feito do Atos dos Apóstolos com pregação em massa. Uma vida intensa em jejum e oração, dedicada ao extremo ao que fazia, e os resultados eram tremendos da parte de Deus. George Whitefield era o filho de uma viúva e sua família possuía uma pousada em Gloucester, na Inglaterra. Sua inclinação nata às artes cênicas criou um desejo de representar e por isso se apaixonou pelo teatro. Posteriormente ele usou técnicas em seus sermões e também isto atraía as multidões pelo seu estilo único de pregar, quando representava e fazia as histórias bíblicas. As origens de Whitefield era de uma família humilde em sua educação. Eu já coloquei isso para vocês. E ele tinha uma palavra muito poética. A última mensagem dele foi assim, a última frase dele na mensagem que ele pregou, a última dele, foi assim: ó senhores, alcançar a lua pelas obras sem a salvação, alcançar a salvação somente pelas obras é como alcançar a lua com cordas de areia. Então era uma mensagem muito poética. O Wesley era mais, as pessoas ficavam presas, e ele tinha uma eloquência muito grande. Ele se ouvia a quase 1 quilômetro de distância, ele se ouvia. Ele não conseguiu chegar à Inglaterra. Ele morreu nos Estados Unidos, em Newburyport, é uma cidade ao norte. Ele foi pegar o navio para ir para a Inglaterra, se sentindo muito mal e não conseguia respirar. Então ele parou numa estalagem. Dizer que eu fui a última alma que ele ganhou na face da terra. Onde é que estão esses homens? Essas mulheres, onde é que eles estão? Vamos orar para Deus enviar um grande avivamento nesse país. Você já começou a mexer na política, limpando a sujeira. Agora começa a limpar a sujeira da igreja também. E levantar os verdadeiros adoradores que estão em todos os lugares, que levantam a mão santa para proclamar o Evangelho Santo de Cristo Jesus. Que não estão abalizados por dinheiro, por finanças, por posição pessoal, mas por uma sede de ver um povo liberto das garras de Satanás, por ver jovens libertos das drogas, por ver casais se reconciliando, por ver um Brasil que nós queremos ver, cheio do Espírito Santo de Deus, preparando um povo para se encontrar com Cristo na face do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor Roberto ou com o pastor Clóvis. Amém.